Percebi pelo shape. E eu vou provar que eu tenho toda a capacidade para deixar vocês fitness. Uau! Muito prazer! Eu sou o professor Bin Laden. E botaram esse apelido por eu me amarrar numa bomba. E eu vou mostrar aqui alguns artistas que já passaram pelo meu treinamento. Olha isso aí. Foi antes do meu treinamento. Como é que é seu nome? Ariadna. Ariadna, conhece? Não está reconhecendo? Gente, quem é? É o Belo. Daquele jeito assim. Pegaria. Impossível, né? Olha só. Depois de uma semana pelo meu treinamento, olha como ele ficou. Uma melhoradinha, né? Ari, posso te chamar de Ari? Ari, olha só, um mês depois do meu treinamento. Assim, né? E agora? Sim. E agora? Olha só que o Belo não foi o único artista que eu treinei, não, ó. Teve esse aí também. Esse aí foi 2 meses de treinamento. E eu prometo transformar isso com vocês. Mas não é fazendo academia, não. É fazendo exercício que a gente faz durante o dia a dia e nem percebe. Vocês, como professores, fazem muito exercício. E eu vou mostrar agora. Por favor, se permitam, todo mundo de pé. De pé, por favor. Com as 2 mãos lá em cima. E agora aqui, bate, joga de ladinho. E agora, eu vou mostrar. Bem assim, gente, as 2 mãos lá em cima. O primeiro exercício é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Batendo o ponto. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora a mãozinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, apontando para o aluno parar de tacar a bolinha de papel. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, vai para a coordenação. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, agora aqui, passando exercício no quadro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó. Apagou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Rezando para não ter formação à noite. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora as 2 mãos abertas. E assim, ó. Mais forte. Esses aplausos são para vocês. Parabéns, pode sentar. É isso aí, gente. Tem que malhar o cotidiano. Porque malhar melhora a nossa vida, melhora o nosso sono. E o melhor de tudo, né, Ari? Aumenta nossas curtidas no Instagram. E agora, vamos fazer um compromisso. Todo mundo abre os braços, se abracem e dá um beijinho assim. Outro beijinho. E repete. Eu prometo me cuidar. E me amar. Para sempre. É isso aí! Gente, e para começar de verdade agora, eu vou chamar ele. Ele que
que é um professor, palestrante, educador, apresentador, escritor de livro. Ele que já deu aula para muita gente. Ele que já deu aula até para a professora Terezinha Menezes. Com vocês, com muitos aplausos, Fábio Flores! Valeu! Força! Gente, em primeiro lugar, desculpa por isso. Pensei que fosse personal de verdade. No mais, revelar minha profunda alegria de ser convidado pelo prefeito, pela secretária, para estar no Dia dos Professores. Eu também sou professor e vou celebrar junto com vocês esse dia. Então, estou imensamente feliz, de forma carinhosa, como vocês receberam a gente desde o começo. Espero que ao final desse evento a gente saia com o mesmo sorriso que vocês estão agora nos rostos de vocês. Que esse sorriso possa ser levado para casa e que vocês possam compartilhar com os seus amores dentro de casa e com os seus amores dentro da escola. Como bem disse a secretária, educação antes de tudo é um ato de amor, né? A gente está indo lá para doar e receber amor. Então que esse sorriso seja o farol dos nossos dias a partir de agora. Antes exatamente de começar a palestra, eu queria falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo um pouquinho antes de viajar aqui para Dores do Rio Preto. Antes de vir para cá, eu passei na casa da minha mãe, eu tinha que pegar alguns livros meus, eu não estava com o livro na bolsa. Passei lá para visitá-la, pegar os livros e falei o seguinte com ela: mãe, vou fazer uma palestra em Dores do Rio Preto. E minha mãe tem umas frases muito boas para me motivar, para fazer eu ficar com o coração quentinho. Mãe, vou fazer uma palestra em Dores do Rio Preto. Ela virou bem assim e falou: vê se não vai fazer vergonha, hein? O jeito da minha mãe me motivar. Ela entregou essa palavra. E muito do que a gente vai conversar aqui hoje fala sobre isso. Fala sobre a maneira como a gente pode receber o amor da maneira que a pessoa sabe dar. Aquele era o jeito dela de dizer boa sorte, né? Até porque quando ela terminou de falar isso, eu fui pegar os livros, falei que eu passei pelo quarto dela, ela estava abaixada perto da cama. Eu falei: mãe, você vai fazendo, buscando alguma coisa, pegando alguma coisa, procurando alguma coisa? E ela falou: não, eu estou orando para dar tudo certo lá. Então isso aí, né? Como que são as coisas? Se eu tomo aquela, não vai fazer vergonha lá, como uma forma de me menosprezar, eu deixava de reconhecer o ato de amor que estava nela quando ela se ajoelhou para orar, para que tudo desse certo aqui. E eu acho que a oração dela tem poder. Eu acho que vai dar tudo certo, a gente vai fazer um outro livro. Mas eu queria, antes de começar exatamente a palestra, dar um presente para minha mãe e eu conto com a ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar nesse presente? Se eu conheço bem a minha mãe, ela deve estar até agora de joelhos, orando para isso aqui dar certo. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para a secretária, eu vou ficar sentado ali como quem não quer nada, e vou pedir para o nosso mestre de cerimônia filmar aqui. Aí a secretária fala assim: vocês, e com vocês, Fábio Flores! Aí vocês batem palma, grita, faz de conta que está entrando Giannichini aqui. Ela vai ver esse vídeo em casa e fala: nossa, deu tudo certo, minha oração valeu. Então eu conto que a gente vai conseguir fazer isso bonito. Eu levo esse vídeo para ela, ela vai ficar com o coração tão feliz quando a gente está fechando aqui. Podemos fazer? Então, secretário, deixa eu pegar o celular aqui. A gente já cai dentro da nossa palestra e fazer um encontro bem gostoso. Aí você filma a galera aqui. Não pode gritar gostoso, fala se você quiser. Bom dia! Bom dia! E com vocês, Fábio Flores! Obrigado, Dores do Rio Preto.
Espontaneidade é tudo, né, gente? Vamos de novo. Vamos começar isso aqui, mas vai ficar muito difícil. Olha só. A gente vai conversar sobre isso. Tema do nosso encontro. Deixe para trás o que não te leva para frente. Esse é o tema de um livro que eu escrevi. Um livro sobre inteligência emocional. Então eu peguei tudo que eu aprendi nessa jornada e sintetizei em pequenos textos, pequenas mensagens. E essas mensagens, eu fico muito feliz aqui em quando o nosso colega levantou a questão lá. O seu nome, por favor, professor? Jader. O Jader e o professor e o prefeito Ninho conversaram justamente sobre o tema que a gente estava trabalhar com vocês hoje aqui, saúde emocional. O prefeito trouxe uma questão que é interessantíssima. Ele, na qualidade de prefeito, ele tem que cuidar de muita gente. Cuida dos professores, cuida do pessoal da limpeza, do pessoal da saúde. Vocês, como professores, cuidam de muita gente também. Na sala de vocês tem 30 alunos, 40 alunos às vezes. Vocês estão cuidando de tantas pessoas. Quando saem daí, o desafio do cuidado não para. Porque você começa a cuidar da tua família. Você cuida do teu casamento, você cuida dos teus filhos. E a pergunta que eu deixo para vocês, inclusive para o prefeito, é a seguinte: vocês cuidam de tanta gente, e quem cuida de vocês? O cuidador também precisa de cuidado. O cuidador também precisa de cuidado. Se você não se cuida, você não vai desenvolver as habilidades mínimas possíveis para oferecer cuidado a outras pessoas. E mais que isso, se você só entrega cuidado, você se esvazia emocionalmente. E como é que fica para tocar a vida a partir daí? É sobre isso que a gente vai começar. Esse livro que eu escrevi, Deixe para Trás o que não te leva para frente, ele parte da seguinte premissa: que a gente teria uma espécie de mochila de vida. Quando a gente nasce, é colocada na gente uma espécie de mochila invisível que fica sobre as nossas costas e a gente vai colocando todas as experiências que a gente viveu dentro dessa mochila de vida. Todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas, todos os nossos amores, todos os nossos rancores, as pessoas que nos amaram, as pessoas que nos machucaram, os lugares onde a gente aprendeu, as coisas que a gente ensinou, tudo isso a gente vai jogando dentro da mochila de vida. Só que algumas coisas que a gente jogou dentro da nossa mochila de vida não precisam mais estar aqui dentro. A gente poderia, ao invés de ficar com aquela história que a gente jogou aqui dentro da mochila de vida, a gente podia ter escolhido o peso da aprendizagem, ou seja, o que a gente aprendeu com aquele desafio, mas ao invés de ficar só com o peso da aprendizagem, a gente fica com o peso da dor, do ressentimento, da culpa, e tudo isso pesa muito na nossa mochila de vida. Pesa ao ponto de desanimar a gente de fazer muitas coisas, pesa ao ponto de fazer a gente desistir de sonhar. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês algum dia da vida de vocês. Comigo já aconteceu e eu quero dividir isso com vocês. Vocês já notaram algum dia que sentiram uma dor na nuca e você pensa, cara, não fiz nenhum exercício físico ontem que me exigisse força nessa região para eu estar sentindo isso? Dor na nuca, essa região do trapézio assim, tensa, dor nas costas. Não fiz nada, por que eu estou sentindo tanto peso? Já aconteceu isso com vocês? Já acordaram nesse sentido? Gente, esse é o peso da tua mochila de vida. Talvez você esteja carregando mais peso do que você suporta. E quando a gente tenta carregar mais peso do que a gente suporta, o que acontece com a gente? O nosso corpo conversa com a gente. Vocês já ouviram aquela história que fala assim, que o corpo fala? Eu até discordo disso, porque eu acho que o corpo não fala, o corpo grita. Quando ele te dá essa dor nessa região aqui, ele está te gritando, pedindo socorro.
Você está carregando peso demais. Você está carregando muita gente nas suas costas. Oferece cuidado para você também. E às vezes a gente não ouve o nosso corpo falar com a gente. Quando a gente não ouve o nosso corpo falar com a gente, ele começa a desenvolver sintomas na gente. Já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Doenças psicossomáticas são justamente isso. É o nosso corpo produzindo sintoma para chamar a nossa atenção para alguma parte que não está equilibrada. E aí às vezes a gente insiste, a gente continua, muito obrigado. A gente insiste nessa jogada de desafiar o nosso corpo, de carregar mais peso que a gente suporta, de fazer mais do que a gente suporta. E às vezes chega um limite do corpo oferecer um sintoma tão duro que a gente vai parar numa cama de hospital. Porque a gente não ouviu todos os recados que o corpo ofereceu para a gente ao longo de todos os dias. O que a gente vai conversar aqui hoje, e o que eu quero sinceramente que aconteça, é que a gente, ao final do nosso encontro, a gente consiga esvaziar um pouco o peso da mochila da nossa vida. O que eu quero que você, com vocês aqui hoje, é que quando a gente terminar esse encontro, você sinta o peso da mochila da tua vida mais leve. Eu quero que quando você se levante dessa cadeira, você perceba que deixou na cadeira uma boa parte do peso da sua mochila de vida. Mas para isso eu preciso saber uma coisa de vocês. Tem alguém aqui que precisa deixar uma parte do peso da mochila de vida nessa cadeira e sair daqui mais leve? Se tiver, levanta a mão para eu saber. É pouca gente, eu percebi. Então é sobre isso, nosso encontro é sobre isso, sobre estratégias de como a gente deixar o peso da nossa mochila de vida mais leve. E vamos partilhar aqui. A primeira questão que a gente pode melhorar e que vai ajudar muito a deixar o peso da nossa mochila de vida mais leve é a gente melhorar o nosso padrão de comunicação. A maior parte dos problemas, dos mal-entendidos, das tretas que a gente se meteu nessa vida foi por coisas que a gente disse sem querer dizer, ou que a gente disse e foi mal interpretado pelo outro, ou que outras pessoas disseram para a gente e a gente interpretou de uma maneira que não era mais correta. Então os nossos desafios de comunicação nos colocaram em lugares muito desconfortáveis, e talvez parte desses lugares estão dentro do peso da sua mochila de vida até hoje. Então a nossa primeiro desafio vai ser isso. Eu coloco uma reflexão para vocês aqui. Comunicação é muito mais sobre o que foi dito do que sobre o que foi, comunicação muito mais sobre o que foi entendido do que sobre o que foi dito. Gente, quando a gente quer dizer alguma coisa, quando a gente quer falar alguma coisa para as outras pessoas, seja para os nossos alunos, para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores, para os nossos servidores, para os nossos filhos, para os nossos amores, o que a gente quer dizer está claro dentro da nossa cabeça. E às vezes a gente acha que porque está muito claro na nossa cabeça, vai estar claro na cabeça do outro também. E não é assim que acontece. O nosso desafio é fazer com que o outro perceba com clareza aquilo que já está tão claro dentro da nossa cabeça. Por exemplo, só para vocês perceberem como que isso muda de pessoa para pessoa. Vamos pensar, eu quero que todo mundo aqui nesse instante pense em um carro. Pensa num carro. Pensaram? Secretária, qual a cor do carro? Qual a cor do carro? Qual a cor do carro? Aqui já deu 3 carros. Qual o modelo do carro? Honda é poderosa, hein? Qual o modelo do carro? Gente, você recebe bem aqui, né? Vou fazer processo seletivo, hein, prefeito? Pode meter multa em mim e fazer o que quiser. Me fala uma coisa, quantas portas tinha esse carro? 4 portas, estou falando, gente poderosa. Quantas portas tinha um carro? 2. Gente, eu falei carro. Olha quantos carros estiveram na cabeça de vocês. Percebe que é isso que acontece quando a gente está conversando e gera um mal-entendido? Aquela palavra que para a gente está muito cara na cabeça do outro, está rodando outro programa, outras expectativas. Então a gente afinar isso. E eu decidi falar sobre comunicação logo no começo, já que a gente está falando com professores, porque uma das maneiras que eu desenvolvi para afinar meu modelo de comunicação, ele aconteceu porque eu sou professor, porque
que eu via acontecer dentro de sala de aula. E eu resolvi, quando acontecia comigo em sala de aula, era triste. Às vezes, domingo, enquanto o resto da nossa família está vendo o Faustão, a gente está com 500 provas para corrigir. Todo mundo lá se divertindo e a gente corrigindo prova. E no meio das provas, os alunos escrevem umas coisas que enchem o nosso coração de ódio. Porque o aluno, às vezes, ele não tem a humildade de dizer, não sei. Ele pensa, vou escrever alguma coisa que o professor considera. E aquilo é terrível. Eu trouxe aqui alguns momentos que os alunos desafiaram a nossa paciência, a nossa inteligência, e com esses exemplos aqui, logo na sequência, eu vou falar para vocês o que tem a ver essas provas com o modelo de comunicação que a gente pode aprimorar para as nossas vidas. Isso aqui, por exemplo, estava numa prova de português, olha. Qual a função do apóstrofo? Apóstrofo são os amigos de Jesus, que se juntaram naquela jantinha que Michelangelo fotografou. Isso porque tinha 2 linhas, se bota mais uma, ele fala que foi com o iPhone 13. Gente, pra mim é daqui pro inferno, né? O cara que chama Santa Ceia de jantinha, que merece? Olha só esse aqui, o outro, ó. Deixa eu fazer. Isso aqui está na prova de História do Brasil. Onde foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Na parte de baixo da folha. Está errado? Geralmente o contrato assim embaixo, né? Então aqui já valeu meio ponto, ele tomou 0. Ó, outro aqui, ó. Esse aqui estava na prova de ciências. Tá aqui não. Estava na prova de ciências, a professora colocou lá bem assim. Qual a função do esqueleto? O menino, invadir o castelo de Grayskull. Quem assistiu TV Globinho tem certeza que é só isso, né? Então, valeu meio ponto também, não levou. A outra aqui, ó. A professora aqui só queria saber sobre os crustáceos, né? E colocou, em quantas partes se divide o corpo de um crustáceo? Depende da paulada. Quem já comeu caranguejo sabe que às vezes a gente exagera na força, né? Não precisava não, o bicho já estava louco. Ó, isso aqui é um desafio matemático, coisa de matemática, trigonometria, precisava ter umas 10 linhas de cálculo, uma menina mais sagaz. A professora botou lá, achar X, menino, tá aqui. Gênio. Olha, quando a resposta parece óbvia, é aí que a gente tem que ter mais vida e atenção com os nossos meninos. Ó. Isso aqui, ó. Qual a diferença entre heterogêneo e homogêneo? O menino, como o próprio nome diz, heterogêneo é hétero, já homogêneo é gay. Olha que menino doido. Isso aqui é que os alunos têm sede de conhecimento, né? O que é água potável? Água que vem no pote. Que nojento essa aqui, contas aqui. Às vezes eles conseguem misturar a biologia, a sociologia. Tem alguma inspiração para eles em algum lugar. Eu acredito que seja Satanás. Olha só, o professor botou lá. Defina a estrutura e origem dos lissossomos. Aí o menino coloca lá. Com dinheiro, somos ricos. Sem dinheiro, lissossomos. Isso pra mim é coisa de gênio, cara. Isso pra mim é coisa de gênio. Isso pra mim é coisa de gênio. Mas colocou 0 também. Aí, gente, uma coisa que é muito importante a gente registrar na nossa memória, é um dos pontos que eu quero que você tatue na lembrança desse dia. Quem não diz o que deseja, não alcança o que almeja. Vamos ler comigo isso aqui, gente, para ficar tatuado na lembrança de vocês desses dias. Vamos todo mundo junto na hora que eu falar 3, hein? 1, 2, 3. Quem não diz o que deseja, não alcança o que almeja. Maravilha. Gente, vamos olhar em retrospectiva o que os professores colocaram ali naquelas questões. É sempre muito bom a gente lembrar que, antes de tudo, educação é uma ciência. O que vocês estudaram para ser professor foi a ciência da educação, a ciência da didática. Vocês estudaram essa ciência. Um dos pressupostos dessa ciência é a avaliação.
saber criar um enunciado faz parte da prática do bom professor. Porque, da maneira que aqueles professores colocaram as questões, aquelas respostas eram possíveis. Eram possíveis. Não tinha nada tão absurdo que estava ali, não. Tinha coisas muito criativas, mas possível eram aquelas respostas. Porque se eu não digo exatamente o que eu quero, tudo que o outro me entrega é possível de resposta. Eu lembro quando eu era estudante, tinha uma pergunta que os professores muito faziam, falando assim: fale tudo o que você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial. Se o cara escreveu nada, a resposta dele está errada? É tudo o que ele sabe. A gente pede mal. E eu não estou falando da gente professor, não. Eu estou falando da gente ser humano. Na vida, a gente pede errado. A gente tem uma dificuldade muito grande de pedir as coisas que verdadeiramente a gente deseja. Quase sempre, a gente está pedindo ao outro, dizendo ao outro aquilo que eu não quero. Eu falo que eu não quero, mas o que eu quero exatamente, eu tenho dificuldade de dizer, porque eu não miro isso como objetivo. Exemplo, uma vez fui à escola, eu ia fazer um evento na escola, e aí a diretora veio conversando, falou sobre várias coisas, ela foi interrompida, voltou, e quando ela voltou, falou, explicou porque ela tinha sido interrompida, né? Eu falei assim: Fábio, eu estou com um desafio aqui nessa escola enorme, porque todo dia o banheiro da escola entope. Todo dia o banheiro entupido, a gente tem que parar as coisas lá fazer. E vocês fazem ideia que é uma escola com 500 meninos, com 500 meninas, com um banheiro entupido? Vocês fazem ideia que é isso, né? E ela todo dia tinha o mesmo problema. Eu perguntei: o que você fez para diminuir esse problema? Ou melhor, por que esse problema